Você ouve agora Terceirona, o seu encontro semanal com todas as informações da Série C do Campeonato Brasileiro. Que beleza! Você ouve a partir de agora a Terceirona. Vamos juntos, meus irmãozinhos e irmãzinhas, para todas as emoções da quarta rodada, que vai chegar pegando fogo, comigo, João e Cícero, e não podia ser diferente. Sejam muito bem-vindos. Ah, belezão, como sempre, muita alegria em abrir mais uma rodada aqui na Terceirona. Essa quarta rodada realmente vai ser incrível demais. O mais legal é observar que os times já estão olhando para essa rodada e encarando as partidas como decisões. Muito bom. Fala, meus amigos. João, belezão, como vocês estão? Isso que o João falou é bem verdade e a gente só está na quarta rodada, igual a Série C não tem. Mas vamos lá, estamos todos empolgados. Então vamos que vamos, chegou a hora da gente olhar as partidas que estão no calendário da quarta rodada. E você vem com a gente fazer uma breve análise e já anotar aí para não perder nenhum jogão. E ainda por causa da situação difícil no sul do país, com chuvas e alagamentos, a CBF e a Federação Gaúcha de Futebol optaram por adiar novamente o jogo do Caxias. Dessa vez, o Grenal do Povo iria enfrentar o Confiança. O Caxias jogaria em casa esta partida. No sábado, dia 11, o Tombense recebe em casa, no Almeidão, às 17 horas, o Sampaio Corrêa. As duas equipes vêm com tudo e estão preparadas para a quarta rodada. Chegou a vez então do ABC receber o Londrina lá no Frasqueirão em Natal. As duas equipes buscam uma vida mais tranquila na competição. Então, temos certeza de um jogo muito disputado. Ferroviário São José, que aconteceria em Fortaleza, também foi adiado. O Zequinha, que tem sua sede em Porto Alegre, não tem condições nem segurança para se preparar para a partida que foi adiada. E ainda não tem data marcada para este jogo. E abrindo jogos de domingo, lá na Fonte Luminosa, em Araraquara, no interior paulista, a Ferroviária encara o Náutico. Enquanto a Ferrinha afundou o Floresta pelo placar de 4-1, o Timbu teve um fim de semana de descanso devido ao adiamento da partida contra o Ipiranga. Vai ser um jogão. Jogão também vai ser o CSA e Atlético, lá no Rei Pelé, domingo às 4h30. O time de São João del Rei vem forte, tentando manter seu incrível aproveitamento de 100%. Já o CSA luta e quer parar de oscilar nas suas atuações. Jogo legal de assistir vai ser Remo, que joga em casa lá no Baenão, em Belém do Pará, contra o Floresta. Os dois times vêm de derrota e ocupam a rabeira, a parte de baixo da tabela da Terceirona. Jogo de 6 pontos na Série C. A partida está marcada para 16h30 do domingo, dia 12. Ainda no domingo, o Volta Redonda recebe lá no Raulino de Oliveira, dia 12, às 19 horas, o Botafogo, que vem de vitória por 1-0 sobre o Remo. O Voltaço teve um fim de semana de descanso, já que não jogou devido ao adiamento do seu duelo contra o São José. Apesar de Erechim ser uma das cidades menos afetadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul, a CBF e a Federação Gaúcha, mesmo assim, decidiram cancelar a partida entre Ipiranga e Figueirense. O duelo aconteceria pela quarta rodada na própria cidade de Erechim. E lá em Aparecida de Goiânia, a Aparecidense vai receber o São Bernardo. O duelo fecha a quarta rodada e acontece lá no Batistão, às 20 horas da segunda-feira, dia 13. Vai ser legal demais. Beleza, gente. Fica aí que o programa mais completo sobre a Série C e todas as suas emoções só está começando. Vem comigo e com a nossa equipe nessa edição que está incrível. Aumente o volume, você ouve a partir de agora o Terceirona. Chegou a hora, meus irmãozinhos, minhas irmãzinhas, é hora de falar de um super confronto que vai acontecer lá no Frasqueirão em Natal, do Rio Grande do Norte. O ABC recebe Londrina, um jogão de duas equipes que precisam muito pontuar. E esse duelo é de dois times que precisam começar a vencer, gente. O ABC quase conseguiu voltar com o empate de São João del Rei, mas tomou o gol da derrota lá no finzinho. Já o Londrina teve que correr 2 vezes atrás do placar no último jogo contra o CSA para conseguir um empate por 2-2. É um jogo que 3 pontos tem que ser muito comemorados. Belezão, a situação do Londrina é bem complicada, porque eles estão desperdiçando a chance de pontuar bem em casa. Das suas 3 partidas na Série C, as últimas 2 foram em casa. Isso começa a se tornar uma matemática muito complicada de resolver. E do lado do ABC, o time até que jogou bem e topou encarar o sistema defensivo que o professor Roberto Fonseca propôs para encarar o poderoso Atlético. E quase voltou com um ponto na bagagem, mas no final não deu. A torcida vê algo de positivo na última atuação da equipe.
Então vamos, gente, agora vamos falar do Londrina, que na noite da última segunda-feira, dia 6, recebeu no Estádio do Café o CSA, em partida válida pela terceira rodada da Série C. O duelo foi movimentado com o Tubarão correndo atrás do resultado 2 vezes e conseguindo um empate heróico minutos antes do apito final. O placar terminou em 2-2 no finzinho. Ninguém saiu feliz. E quando a gente fala do time do Londrina, além da cidade, a gente tem a história do próprio Estádio do Café, que pra quem não sabe, foi construído às pressas depois que o Leque foi convidado para participar da Série A de 1976. Mas as obras só foram aceleradas mesmo a partir da confirmação do convite para que o Londrina Esporte Clube, pela primeira vez, disputasse a divisão de elite do Campeonato Brasileiro. O novo estádio tinha que ficar pronto a tempo da cidade sediar suas partidas na competição. E o mais diferente naquela época, João, era o formato que previa os 54 equipes de diversos estados do país. Por que eu sei disso? Eu sei porque eu vivia com o placar debaixo do braço. Mas pergunta pro teu pai, João. Pergunta pro teu pai, belezão. O slogan era o seguinte: aonde a Arena vai mal, bota um time no Nacional. A Arena era um partido da situação política na época. Mas não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui. O que a gente tem para falar é que o Londrina, nesse torneio, estava muito bem. E aí, Cícero, a inauguração do estádio, aconteceu no dia 22 de agosto de 76, quando o Londrina Esporte Clube enfrentou o Flamengo de Zico. O jogo ficou no 1-1, com gols de Paraná pro Londrina e do Júnior pro Flamengo. Cerca de 50 mil pessoas compareceram no campo para acompanhar a partida. A ocasião ainda registrou uma apresentação da Banda dos Fuzileiros Navais do Rio de Janeiro como atração preliminar. Olha que legal. Um lugar histórico, sem dúvida, João. Mas, gente, o Londrina parece que não se engrena, né? Todo mundo achando que a chegada da SAF colocaria ordem nos bastidores, para que o time dentro de campo tivesse melhores condições de pensar e jogar futebol. Mas até agora nada, viu? Ou quase nada de futebol apareceu depois da chegada da SAF. E segunda-feira foi a prova, né? Jogando em casa, lá no Café, teve que correr atrás do empate 2 vezes. E quase não consegue. E no começo do jogo, até que acreditei que o Tubarão faria um bom jogo. O time do professor Emerson Ávila veio com 5 alterações. Achei que ele iria dar um choque de motivação para a equipe, mas não teve muita oportunidade não. Logo no começo do jogo, o garoto Pablo, de 19 anos, cria da base do Alviceleste, até que acertou a trave do goleiro Tomazello, rodado o goleiro Tomazello. Mas foi só isso. E no final todo mundo sabe o que aconteceu. Gol pra lá, gol pra cá, gol pra lá, gol pra cá, empate por 2 vezes, 2-2. Eu já queria então chamar o nosso querido Valmir Martins, que fala com a gente direto do Estádio do Café, em material feito ali, logo depois do preocupante empate em casa entre Londrina e CSA. O Valmir é nosso jornalista que acompanha de perto o Leque e tem mais informações. Fala, Valmir, como tá a nossa querida Londrina depois desse banho de água fria que foi o jogo? Sem sombra de dúvidas, um jogo pra lá de movimentado marcou o encerramento da terceira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro no Estádio do Café, aqui em Londrina. Tubarão e CSA ficaram no 2-2. Primeiro tempo de um maior volume de jogo da equipe alviceleste, que teve algumas oportunidades para abrir o placar. No segundo tempo, quem voltou melhor foi o time alagoano, que logo fez, no primeiro minuto de jogo, após uma falha defensiva do Londrina, o primeiro gol. O Tubarão reagiu e empatou com o Maurício em um chute fortíssimo de fora da área para vencer o goleiro Tomazella. Um banho de água fria minutos depois. Já na reta final, o Centro Esportivo Alagoano empatou em mais uma falha defensiva, desta vez aérea, da zaga alviceleste. E não parou por aí. O torcedor, de certa forma, até saiu satisfeito, pois já contava com a derrota do Londrina. Mais uma nesta temporada, quando Daniel Amorim aproveitou de cabeça um belo cruzamento de Everton Moraes para empatar aos 50 minutos de jogo. As equipes ainda estão em busca de seus primeiros triunfos na competição. É bem complicada a mesma situação do Londrina, viu, gente? Mas tudo isso é reflexo da equipe ainda não ter se encontrado em campo. Os gols, por exemplo, tomados nas falhas defensivas, na parte aérea, mostram bem isso. O que eu acho complicado é a torcida ter que se sentir feliz com um empate buscado em casa e uma partida que beirou a derrota. É um momento difícil pro Londrina. Mas apesar disso, temos que lembrar, o Londrina está em 13º colocado na tabela, tem apenas 2 pontos, quer dizer, pode descer, pode subir, pode acontecer um monte de coisa com o Londrina. É preciso acordar.
Acho que é bem por aí, viu, Belezão? A gente olha pra dentro de campo e vê que, na verdade, o Londrina tem dado o máximo, mas falta muita qualidade. A próxima partida fora de casa vai ser muito reveladora, mas o torcedor até tem acreditado que o pior não vai acontecer. A paciência como técnico parece que ainda não se esgotou, então o Ávila até tem tempo pra fazer um truque de mágica ali e fazer esse time jogar bola. Mas todo mundo sabe que não é bem assim que funciona. E vamos esperar que o experiente Emerson Ávila, treinador do Londrina, consiga fazer várias mudanças na equipe como fez e não teve resultado positivo. Teve apenas um empate. O Londrina tem muita chance ainda. O campeonato está apenas começando. O time foi comprado por uma SAF e provavelmente trará bons reforços. Vamos torcer para que o Leque se recupere na competição e fuja do rebaixamento. Então, já que estamos falando sobre o Emerson Ávila, o professor conversou com a Terceirona no pós-jogo, depois desse empate, que não deveria ser, mas foi heróico. E aí, professor, o resultado não foi dos melhores, mas a equipe foi aguerrida, é isso mesmo? Eu acho que quando a gente merece perder o jogo, a gente realmente tem que perder, né? Semana passada a gente foi muito mal no jogo contra o Ipiranga. Hoje a postura da equipe, a atitude, a entrega, a determinação trouxe um astral totalmente diferente para a partida. A equipe fez um belo primeiro tempo de muita intensidade, apesar de não criarmos muitas possibilidades de gol, mas tivemos logo no começo uma bola na trave. Eu confesso que o placar não foi o que a gente esperava, não foi nem o que a gente merecia, mas a gente fez um bom jogo hoje, na minha opinião, e eu sou o maior crítico do meu trabalho. Se tivesse jogado mal, eu falaria assim, tranquilamente, eu inclusive apontaria os erros, mostraria as falhas, mas eu acho que hoje a gente fez um bom jogo. Fomos eficientes, com bola no pé, conseguimos circular o jogo, levar de um lado para o outro, tentar preencher bem a área para finalizar. Tivemos algumas bolas para matar o jogo, infelizmente não fizemos o gol, mas eu dei os parabéns para os jogadores. Os jogadores foram muito bem, uma entrega total. A gente sabe, né, que no momento que a gente está, muito melhor do que jogar bem é ganhar. A gente precisava ganhar o jogo hoje. Mas não veio a vitória, seguir em frente e buscar os 3 pontos que vão movimentar bastante a tabela e deixar a gente um pouco mais acima do que a gente está hoje. Gente, isso é um discurso pra blindar o elenco. João, vocês não concordam não? Porque ele não pode fazer nada de diferente disso. Se ele começar a apontar o dedo pros jogadores e tentar se livrar dessa culpa, ele vai rachar o time. Então, pra que essa reação aconteça, ele vai tentar o máximo possível puxar essa culpa e blindar o elenco. A gente sabe que o time nem jogou tão bem assim, mas ele precisa fazer o papel dele, gerir esse grupo. Foi um papo de treinador, e a torcida não se engana com isso à toa. Meus irmãozinhos, mais um jogo sem pontuar para o ABC do Rio Grande do Norte é muito ruim. A equipe jogou bem, mas não teve jeito, com uma blitz no final da partida. O poderoso Atlético fez o gol da vitória por 1-0 nos acréscimos do segundo tempo, jogando um balde de água fria no que seria um importante ponto fora de casa contra uma das principais equipes da competição. Ah, belezão. Natal e Rio Grande do Norte, dos importantes faróis culturais do Brasil, né? E apesar de muitas pessoas darem outras origens para a criação da palavra e da popularização dos gêneros que a gente chama de forró, historiadores afirmam que a palavra forró foi abrasileirada, na verdade, de outro idioma. Sabia, Cícero? Opa, se sabia. E me corrija se eu estiver errado, João. A origem da palavra é americana, não é? É isso aí, Cícero. Durante a Segunda Guerra Mundial, os americanos se estabeleceram no que eles chamavam de Esquina do Brasil. Era uma faixa do litoral da Bahia até o Rio Grande do Norte, posição que foi muito importante na Batalha do Dia D, né, em Normandia. Mas nem os americanos resistiram às nossas festividades, né? Eles começaram a participar, no tempo que estavam aqui, das festas regionais que eles chamavam de For All, que traduzido significa para todos. Sem saber exatamente o que aquilo significava, o povo local apelidou a festa e o estilo musical de forró. Foi de for all pra forró. O Brasil é incrível mesmo. Bem, e quem não gosta de um forrozinho, né? O Cícero eu sei que tá sempre ralando coxa quando dá. Agora, quem rala e não sai do lugar é o ABC mesmo, viu? O time jogou bem contra o Atlético, mas no apagar das luzes o time mineiro fez uma pressão enorme e conseguiu o gol da vitória no finalzinho e manteve o seu 100% de aproveitamento. Foi um gol que não premiou a forte organização defensiva montada pelo professor Roberto Fonseca.
que foi até Minas para se defender. Aliás, o gol realmente premiou Rafael Conceição, que foi cruel. Em uma jogada pela esquerda, bateu cruzado e decretou a derrota do mais querido. Apesar disso, a gente até viu melhoras no time do ABC, não é, João? Vamos então bater um papo com ele, que acompanha o mais querido, o elefante do Frasqueirão, ou seja, o time do ABC. Estamos falando do nosso jornalista e especializado na cobertura do time potiguar, o Rodrigo Ferreira. Rodrigo, o time foi para Minas com o objetivo de se defender e trazer pelo menos algum ponto fora de casa. O Roberto Fonseca fechou a casinha e quase deu certo. O que você conta pra gente? Olá, amigos. Pois é, quase deu certo, né? A ABC entrou com a postura bastante defensiva, né? E tentando, claro, levar pontos de Minas Gerais para Natal nessa partida contra o time do Atlético. Uma equipe bem modificada, foram 6 alterações protagonizadas pelo técnico Roberto Fonseca, que também, a exemplo de alguns jogadores durante essa partida, estreou no comando técnico do mais querido, né? Ele acabou colocando o meio-campo com 3 volantes, sacou o único meio-campista da equipe. Então, desde o princípio, ficou bem configurado, né? Bem claro que o objetivo do ABC era exatamente tentar pontuar no estádio Joaquim Portugal, lá em São João del Rei. Tava tudo dando certo até os 46 minutos do segundo tempo, quando o Rafael Conceição acabou entrando em campo e fez um gol, né, um bonito gol, garantindo a vitória do time do Atlético. Semblante de muita frustração por parte dos jogadores do ABC, comissão técnica também, mas, né, na entrevista depois do jogo, o Roberto Fonseca até disse, inclusive, que já conseguiu dar um padrão melhor para a sua equipe e conseguiu tornar competitiva essa equipe do ABC Futebol Clube. Legal demais poder te ouvir, Rodrigo. Mas se eu fosse o torcedor potiguar, eu não ficaria triste, não. Aguentar o Atlético lá em São João del Rei é muito difícil, é uma missão muito difícil. E o time conseguiu segurar essa barra por mais de 90 minutos, ou seja, mostrou qualidade. O objetivo era, claro, trazer um ponto pra casa, mas não conseguiu, né? E mostrou uma atuação muito segura defensivamente. E o time foi organizado, mas ao final não conseguiu. Mas é importante lembrar que foi só por um gol, fora de casa. Concordo, belezão? Mas, por outro lado, o time do ABC tem que fazer gols, né? Uma boa equipe começa por uma defesa sólida, sim, mas sem bola na rede, o elefante não vai pra lado nenhum. São 3 jogos e só um gol, lá na estreia contra a Ferroviária de Araraquara. É só o primeiro jogo do professor e já foi uma pedreira, né? Eu acho que com uma semana inteira de trabalho e mirando Londrina, um time que também vem fragilizado, é a hora de pontuar na próxima rodada. Como você viu esse quase empate do ABC, Cícero? E aí, João, gostou do professor Roberto Fonseca? Ele realmente veio com uma tática muito boa até Minas, fez de tudo para empatar ou ganhar, mas infelizmente perdeu. Mas o professor Roberto Fonseca, ele estava muito bem nessa partida, foi muito atento, tentou modificar toda a estrutura e toda a história do ABC de Natal até agora. E falando no professor, vamos ouvir então a entrevista que o professor Roberto Fonseca deu na estreia dele nesta última partida. Fala aí, professor. Assim, primeiramente, treinador, eu acho assim, você não tem que procurar, às vezes, minimizar ou você acabar da desculpa de certas coisas que acontecem, né? Claro que se você perder um jogo, independente de circunstância, se foi no final, se não foi, sempre é ruim de você procurar alguns detalhes. Mas, primeiramente, assim, nós perdemos 3 jogadores da nossa linha de defesa, né? Na reta final do jogo. Começou, né, a saída do Richardson no começo, você já faz uma troca, você perde o seu tempo de troca, né? E depois nós acabamos perdendo o Felipe e perdemos também o Sampaio. Nós iríamos fazer outras trocas que a gente julgava que era a reta final do jogo e eu tinha certeza que o jogo seria definido, né, na reta final. E a gente precisava colocar velocidade, a gente precisava colocar mais intensidade na reta final da partida. Infelizmente, a gente perdeu a troca do Juan e poderia, às vezes, ter colocado o Gabriel também, que com certeza a gente teria essa velocidade. Com essa saída de 2 jogadores, né, uma a gente trocou e o Felipe a gente perdeu. Então, claro que acaba sendo prejudicado. Mas a postura, né, de competitividade, de luta, de entrega, essa daí não faltou. Nós sabemos que jogar aqui dentro sempre é extremamente difícil, adversidades. E se nós tivermos essa mesma postura em muitos lugares que nós iremos jogar ainda, que nós não teremos, né, ou obrigação de ter essas trocas como fizemos hoje, eu tenho certeza absoluta que nós iremos buscar resultados importantes com o ABC.
É isso aí, professor. Mas o time agora tem uma semana livre. E mesmo com a torcida animada com o que viu, a vida do técnico não vai ser fácil à frente do time potiguar, não. O maior campeão do estado precisa de muito esforço para se colocar em um lugar melhor. E aí vamos descobrir se isso acontece por causa de um elenco fraco, uma diretoria que tá mal estruturada ou se a culpa é do técnico mesmo. Será que o Fonseca dá jeito? Então vamos lá, gente. É ABC e Londrina lá no Frasqueirão, no Rio Grande do Norte, no próximo sábado, dia 11, às 19h30. Esse é um jogo de duas equipes que não podem mais esperar para pontuar. É isso aí, meus queridos. Um jogo de dois times que simplesmente não venceram na competição. E eu vejo o ABC com uma grande vantagem nessa partida, viu? Pra mim, as duas equipes têm forças equiparadas e o Elefante joga em casa. É hora de tirar as forças e energias do mando de campo e fazer 3 pontos que poderiam mudar totalmente o rumo das coisas na Série C. O maior problema de tudo, João, é a oscilação das duas equipes. Tanto Londrina como o ABC não vem bem, nem em casa nem fora de casa. Mas tudo depende agora da próxima partida. Quem sabe, quem tiver um bom resultado, quem ganhar o próximo jogo, vai levar 3 pontos para casa. Quem levar 3 pontos para casa vai subir no elevador da classificação. Aí terá um pouco mais de paz para treinar e se equilibrar no campeonato. Eu acho que, na verdade, vai ser assim que esses times vão viver, viu, gente? Barganhando ali a paz, jogo a jogo, pra poder escapar do rebaixamento. É triste, mas é a verdade. Quem vai falar agora com a gente é o nosso jornalista Valmir Martins, que cobre o Londrina e nos traz todas as informações de como o Tubarão se preparou para essa importante partida. Fala, Valmir, conta tudo pra gente. O Londrina terá de buscar a sua reabilitação e a sua primeira vitória na Terceirona no próximo sábado fora de casa. O palco será a capital Potiguar e o adversário o ABC de Natal. E o Londrina Esporte Clube deverá ter mudanças mais uma vez promovidas pelo técnico Emerson Ávila, tendo em vista que o sistema defensivo, em mais uma oportunidade, falhou em 2 vezes no empate válido pela terceira rodada diante do CSA no Estádio do Café. O ataque do Londrina desta vez funcionou e a expectativa é de que o experiente centroavante Daniel Amorim, autor do gol salvador contra o time de Alagoas, possa voltar à equipe titular. Ele que se lesionou e ficou de fora da última partida do Londrina, que foi justamente aquela derrota acachapante contra o Ipiranga de Erechim. Voltou nos instantes finais contra o CSA, tirando seu coelho da cartola e marcando seu primeiro gol com a camisa alviceleste. O Tubarão segue na parte de baixo da tabela, mas sonhando principalmente o seu torcedor com dias melhores na Série C. Valmir, mas futebol é equilíbrio, né? E por mais que isso pareça manjado, o time do Londrina parece que não tem isso. Quando ele erra defensivamente, ele consegue fazer gols, mas quando não erra, não faz gols. Isso é muito complicado. Mas as fichas estão lançadas no Daniel Amorim. É um experiente atacante que salvou a partida da semana passada e está de volta para ajudar o Leque nesse momento. O time viaja com esperança na mala, mas não podemos esquecer que a 4ª rodada da Série C completa 21% do campeonato, ou seja, 1/5 dessa primeira fase do campeonato já vai ter ido. Por isso a gente vai acompanhar de perto. Então vamos agora mudar de lado. Vamos falar do time da casa. É hora da gente convocar o nosso jornalista, o nosso Rodrigo Ferreira, que cobre o ABC de Natal. Rodrigo, fala para nós, o que você acha? O time de Natal está pronto para ganhar? O time de Natal está pronto de levar 3 pontos para a classificação? O time de Natal está pronto para dar uma mudada na campanha? Conta para nós, o microfone é todo seu. Próximo compromisso do ABC agora é contra o Londrina, no estádio Frasqueirão. Equipes que, inclusive, estão, disputando ali na parte de baixo da tabela dessa Série C do Campeonato Brasileiro. É só o início do campeonato, é bem verdade, só 3 rodadas disputadas até então, mas vai ser pela primeira vez um confronto que o ABC faz com um time que está ali na parte de baixo, A exemplo dele também é nesse início de competição. O jogo vai ser no próximo sábado, 19h30, no estádio Frasqueirão, com o Alvinegro buscando a sua primeira vitória. Algumas dúvidas já pairam sobre a cabeça do técnico Roberto Fonseca com relação à provável escalação da equipe. Afinal de contas, o Felipe Albuquerque, lateral direito, terminou o jogo esgotado, inclusive com a lesão na coxa esquerda lá em São João del Rei. O zagueiro Richardson também sofreu um corte profundo na região da boca, tomou 6 pontos. Também é dúvida para essa partida contra o Londrina. Todos esses ajustes serão feitos durante essa semana para que a ABC possa encontrar aí o melhor 11 inicial para a próxima partida. ABC e Londrina se enfrentam, como disse, no sábado, 19h30 em Natal. É um jogo cheio de nuances, Desde lesões ao quebra-cabeça tático.
Eu acredito que o ABC deve sair bem nesse jogo. Até porque, como disse o Rodrigo, o time só pegou pedreira até agora. Só foram duelos com times da parte de cima. Então talvez esse é o momento para fazer 3 pontos e ganhar estímulo e também tranquilidade, né? Um jogo pode mudar tudo na campanha de um time e a gente tem exemplos disso em várias divisões do nosso futebol. Que beleza! Você é o nosso convidado para acompanhar de perto toda a nossa cobertura de mais essa super partida. No nosso portal terceirona.com e nas redes sociais e plataformas de podcasts Terceirona Oficial. E é claro, vamos repercutir tudo isso depois de um duelo tão esperado pela 4ª rodada da Série C. Beleza! É hora de eu, Cícero e João batemos aquele papo de sempre e trazer para vocês como está o campeonato. Quais foram os jogos que fecharam a 3ª rodada? Quais são os jogos que vão compor a 4ª? E como a tabela de classificação está nesse exato momento? Então, gente, vamos falar agora da 3ª rodada e puxar juntos na memória como foram as partidas da última semana. Afinal, tem muito time que quer esquecer o que aconteceu na última rodada e garantir os preciosos 3 pontos na próxima. Vamos nessa! Mirando o topo da tabela, o Confiança recebeu o Tombense em Aracaju, mas foi derrotado pela equipe mineira por 2-0. Já o Náutico e Ipiranga tiveram sua partida adiada. A preocupação muito grande em segurança e locomoção dos envolvidos na organização fez com que fosse adiado a partida, já que o Rio Grande do Sul passa por uma situação muito difícil momentaneamente. E jogando em Fortaleza, no Presidente Vargas, o Floresta foi massacrado pela Ferroviária de Araraquara. Foi 4-1 e poderia ter sido mais. A Locomotiva aproveitou a vantagem numérica e empurrou o Verdão para a lanterna da competição. E uma partida adiada e ainda sem data para acontecer foi o confronto entre São José e Volta Redonda, que aconteceria no Paço da Areia. A equipe de Porto Alegre também não tem condições nem segurança para se preparar para a partida devido à alta do rio Guaíba. Força lá para os amigos do Sul. Já o Figueira recebeu o Aparecidense em Florianópolis e levou a melhor. Ganhou de 2-0 em uma bela atuação que trouxe tranquilidade para a equipe. O Aparecidense tem uma derrota, uma vitória e um empate até agora. O Botafogo da Paraíba recebeu o Remo, lá em João Pessoa, e pelo placar de 1-0, empurrou o Leão Azul lá pro fundo da tabela. O clube do Remo só não é lanterna da competição por causa de um gol negativo a menos que o Floresta. Situação muito complicada. Também adiado foi o jogo entre Sampaio Corrêa e Caxias. O time do Sul também não se encontrava em condições de realizar a partida, que ainda não tem data prevista pela CBF para acontecer. Esse jogo foi legal demais. O técnico do ABC de Natal, que estava estreando, preparou a equipe para enfrentar o Atlético de igual para igual, obviamente defendendo um pouco mais. Mas o Atlético insistiu e no finalzinho, nos acréscimos, conseguiu fazer o gol da vitória, mantendo a invencibilidade na competição. Foi um passeio no 1º de maio. O São Bernardo passou o carro no Ferroviário do Ceará. 5-0 fora o baile. O Luiz Felipe meteu um hat-trick e agora encosta na briga pela artilharia com o Kaique, que tem 3, e Jonatas com 4. Assim o Bernô vai pra Série B, hein? E jogando em casa de novo, o Londrina não conseguiu vencer. E pior, quase que perde pro CSA em pleno estádio do Café. O jogo foi 2-2. O Leque correu atrás do empate por 2 vezes e empatou só nos acréscimos do segundo tempo. Gente, antes da gente entrar pro mundo do futebol, chegou aquela hora que a gente vai sair um pouco desse tema e falar de alguma coisa desse Brasil de meu Deus. Mas sempre com foco nas localidades e fatos próximos de onde os nossos times jogam. Não é, João? Combinado, belezão? Então vamos levar nossos ouvintes para um lugar que eu gosto muito de falar, que é Londrina. Sei que o Belezão também tem um carinho por lá. Gente, eu gosto de falar de Londrina porque essa cidade é cheia de umas histórias malucas. E quando eu digo maluco, é maluco de verdade. Se eu contar pra você, Cícero, que a máfia japonesa já tentou criar raízes em Londrina, você não vai acreditar que isso é verdade, não é? A Yakuza, aquela máfia japonesa dos jogos de videogame, João? Não acredito. Eu não tô pra brincadeira, não. O Yamaguchi Gumo é o maior clã da máfia japonesa. A organização, que foi criada em 1915, em 2017, contava com cerca de 40 mil membros.
E o pior, um dos líderes dessa organização morou em Londrina no ano de 1994. Mais especificamente, no bairro Bela Suíça, segundo o livro O Século do Crime, dos jornalistas Cláudio Tognoli e José Arbex. O líder se chamava Hitoshi Tanabe e a intenção dele era criar um centro de treinamento de futebol para servir de fachada para os esquemas da máfia. Parece coisa de filme. Nossa, que loucura, hein, João? Ó, em 1994 eu morava em Londrina, viu? Mas eu não tinha maturidade pra entender o que tava acontecendo no mundo, não. Mas que maluquice, hein? Mas, meus irmãozinhos, agora chegou a hora da gente falar de como ficou a tabela depois dessa rodada excelente que tivemos entre sábado e segunda. Já estamos começando a ver onde cada time deve ficar ali na tabela de classificação. João, você me ajuda nisso aqui? Opa, chamou, tamo aqui. E com os jogos da última rodada terminados, né, com exceção aos times do Sul e seus adversários que não jogaram, os outros times todos têm 3 partidas completas. E abrindo o pelotão de cima, temos, é claro, o Atlético, que lidera com 9 pontos. Na sequência, São Bernardo, que entrou de vez para a competição depois de golear o Ferroviário do Ceará. Inclusive, já possui o maior número de gols feitos na competição. São 10, não é, Cícero? É isso aí, João. E para fechar esse grupo de destaque com 7 pontos e ocupando terceira e quarta colocação estão Figueirense e Botafogo da Paraíba. O Figueira garantiu a posição passando por cima do Aparecidense por 2-0. Já o Botafogo da Paraíba fez 1-0 no Remo, que garantiu os 3 pontos. Ó, então chegou a hora de olhar pra baixo, onde a briga é mais feia, né? E quem abre a zona da degola é o Ferroviário do Ceará, que depois da derrota por 5-0 pro São Bernardo, foi empurrado para a 17ª colocação. Em 18º vem o São José, que além de ter perdido os 2 primeiros jogos, teve a sua partida adiada devido à inundação que atingiu o estado do Rio Grande do Sul e a cidade de Porto Alegre. E na sequência vem o Remo em 19º e o Floresta em 20º. E como a gente já disse aqui, os 2 times têm uma campanha idêntica e seus posicionamentos são definidos apenas pelo saldo de gol negativo. É triste demais, gente. Vixe, é uma briga realmente desesperadora. Mas eu queria agora falar para vocês sobre um fato curioso da nossa Série C. Nesta edição da competição, nós temos um encontro de times muito interessantes. Um deles é o time que mais participou da Série C e está acostumado com a competição, que é o Confiança, e o outro é o Botafogo da Paraíba, o time com maior sequência entre as participações. Esses sabem de tudo da Série C, né, João? É isso, belezão? O Confiança, que também é conhecido como o Dragão Proletário, é um dos maiores clubes do seu estado, além de tradicional no Nordeste brasileiro, é claro. O clube vai para a sua 22ª participação na Terceirona, na terceira divisão, e novamente vai atrás de um acesso para a Série B. A última vez foi em 2019. De 2022 para cá, o clube disputa a Série C e vive essa sequência. Por falar em sequência, é justamente o segundo clube que participou mais vezes da história do torneio e que vive a maior sequência atual sem sair da Série C. O Botafogo da Paraíba, também tradicional no Nordeste, é o maior campeão paraibano e vai para sua 20ª participação na Terceirona. É realmente legal demais observar o Belo e o Dragão do Bairro Industrial na disputa deste ano. Bem, gente, mas agora é hora de falar da 4ª rodada. Vamos falar da próxima, a rodada crucial para muitos times que buscam sua reabilitação. Mas também é para as equipes que estão bem na tabela e querem lá se manter. Vamos então aos jogos. Cícero e João, o que vocês mandam? É, gente, ainda por causa da situação difícil no sul do país, com as chuvas e alagamentos, a CBF e a Federação Gaúcha de Futebol optaram por adiar novamente o jogo do Caxias. Dessa vez, o Grenal do Povo iria enfrentar o Confiança, né? O Caxias jogaria em casa. É no Almeidão, sábado, dia 11, que a Tombense recebe o Sampaio Corrêa. Horário marcado para o início, 17 horas. Prestem atenção, 17 horas. Um jogão que você não pode perder. E tem também o ABC e o Londrina. A partida está marcada para acontecer lá no Frasqueirão, também sábado, dia 11, às 7h30. E essas duas equipes precisam de consistência se querem buscar algo mais na competição. Vai ser legal assistir os 2 times se recuperando. Ferroviário e São José, que também aconteceria em Fortaleza, também foi adiado. O Zequinha, que tem sua sede em Porto Alegre, não tem condições e nem segurança para se preparar para a partida que foi adiada e ainda não tem data marcada. Então vamos lá para Araraquara, vamos lá para a Fonte Luminosa, pertinho da casa do João.
para o duelo entre Ferroviária e Náutico, que acontece na Fonte Luminosa, domingo, dia 12, às 16h30. A Ferroviária vem embalada depois da vitória contra o Floresta. E o Náutico teve sua partida adiada, vem inteiro, teve muito tempo para treinar. Vai ser legal demais. O confronto agora é o CSA e o Atlético. A partida está marcada lá pro Rei Pelé, domingo, dia 12, às 4h30. Será que vai ser dessa vez que o time de São João del Rei perde o 100% de aproveitamento? Esse jogo vai ser complicado, hein, gente? O Remo recebe em Belém do Pará o Floresta, domingo, dia 12, às 19h. As duas equipes têm a mesma campanha, 3 jogos e 3 derrotas. O que coloca o Floresta na lanterna e o Remo na vice-lanterna é apenas a diferença de 1 gol negativo, 5-4. Vai ser emocionante ver esses dois times dando um passo rumo à salvação ou aí, né, se agarrando e caindo juntos. O Volta Redonda recebe no Raulinho de Oliveira o Botafogo da Paraíba. Esse jogo está marcado para domingo, dia 12, às 19h. O Voltaço está muito bem, 100% na competição. Enfrenta o Belo, que também vem de vitória. Receita para um ótimo jogo. Apesar de Erechim ser uma das cidades menos afetadas pelas chuvas e as cheias, a CBF e a Federação Gaúcha, mesmo assim, decidiram cancelar a partida entre Ipiranga e Figueirense. O duelo aconteceria pela 4ª rodada na própria cidade de Erechim. Apesar do segundo jogo cancelado, o Ipiranga ainda se mantém na 5ª posição da tabela. E depois de massacrar o Ferroviário do Ceará por 5-0, é hora do São Bernardo ir para Aparecida de Goiânia enfrentar a Aparecidense na partida de encerramento da 4ª rodada. É segunda, dia 13, às 20h, no Batistão. Essa foi a nossa visão geral de como a Série C chega para os jogos da 4ª rodada. Mas a gente não pode terminar esse bloco, gente, sem pedir para vocês a nos ajudarem e ajudarem o Rio Grande do Sul, a população que está sofrendo muito lá. A gente tem medo que as pessoas caiam em golpes ou caiam em fake news, então a gente quer indicar para vocês o canal oficial do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que está fazendo o recolhimento disso através de uma chave Pix, que está nos nossos sites, nas nossas redes sociais, nas nossas plataformas, que assim é o sosenchentes.rs.gov.br. E no nosso site, terceirona.com, e no Terceirona Oficial das redes sociais, vocês encontram o número da chave Pix do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Vamos lá, que a gente ainda tem muito programa para hoje. O esquenta para a próxima rodada só começou. Vamos agora, gente, para os destaques da 3ª rodada da Série C. Nós separamos 3 destaques para vocês. Vamos falar primeiro do elevado número de gols da Série C. Pois tem gol demais, tem muito mais que em outros campeonatos. E nós queremos mostrar para vocês também como isso reflete na briga pela artilharia do campeonato e como a falta de gols também tem consequências muito ruins. A queda dos treinadores que não têm resultados positivos para suas equipes e para sua torcida é uma delas. Belezão, foi mais uma rodada cheia de gols. Em 7 jogos foram nada menos que 20 gols. É muito gol. Nessa rodada, o São Bernardo mesmo fez 5 no Ferroviário. É a maior goleada da Terceirona até agora. Sem esquecermos, é claro, que o Atlético goleou por 4-0 o Caxias e o Ipiranga, que derrubou Londrina por 4-0 também. João, se tem de um lado um campeonato com Vinícius Júnior, Rodrigo, Lewandowski, Griezmann, vários craques mais caros do mundo. E do outro lado você tem um campeonato com Jonatas, Pipico, Silvinho e Alisson. Me diz aí, em qual campeonato sai mais gol? Ah, belezão, é aqui na nossa Terceirona. E só pra vocês terem uma ideia, a média da Série C até agora é de 2,92 gols. Lá no Espanhol, a média é só 2,61. Belezão? Na Série A do Brasileirão, hein? Com todos os times grandes do país, a média de gols é de 2,40. São 108 gols em 45 jogos. Muito menor que na nossa Terceirona, que tá demais. Na Terceirona já foram 79 gols em 27 jogos. Se a Terceirona tivesse 45 jogos, como na Série A, já seriam 131 gols. 23 gols a mais. Uma alegria para quem gosta de futebol. É muito gol mesmo, João. É por isso que a gente é apaixonado pela nossa Série C. Quando a gente fala que aqui os jogos são fantásticos, a gente não tá exagerando. O campeonato aqui, nenhum do Brasil tem tanto gol. Cícero, meu amigo, agora vem explicar pra gente por que você acha que sai tanto gol na Série C.
Belezão, eu acho que tem muito gol porque os times jogam para ganhar mesmo. São poucos times que jogam atrás fechadinho, a maioria joga para ganhar. E o pelotão de frente do campeonato, os que estão liderando a competição, esses estão com mais facilidade para fazer gols, porque, de uma certa forma, o ataque está muito mais forte do que algumas defesas dos times que estão na rabeira do campeonato na lanterna. É isso que está acontecendo. Mas vamos ver, todo mundo tem chance de vencer uma partida ainda, o campeonato está só começando. A Série C tem muita qualidade, é show de bola mesmo, meus irmãozinhos. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, que a falta de gol também tem consequências. E a mais cruel delas é que os técnicos não conseguem manter suas posições sem boas campanhas. Por isso que agora a gente vai criar aqui um novo quadro no nosso programa, que é mostrar para vocês a quantidade de técnicos que serão demitidos durante todo o campeonato. Vamos chamar de demitômetro. E a gente vai medir a demissão de técnicos na terceirona. E, belezão, para abrir esse nosso quadro, nessa rodada, só nessa, a gente teve mais 2 mudanças. Já são 4 em 3 rodadas. E 2 times de Fortaleza resolveram trocar de uma vez só. O Floresta e o Ferroviário. No Verdão, o Felipe Surian deixou o Lobo após a goleada sofrida no Presidente Vargas para a Ferroviária de São Paulo. Para o seu lugar, o comando já contratou o técnico Marcelo Cabo. A passagem do Felipe Surian pelo Floresta foi bem curiosa, porque ele chegou em outubro do ano passado, quando o Verdão já tinha encerrado sua participação na terceirona. Aí ele disputou o estadual, a Copa do Nordeste e essas 3 rodadas da Série C 2024. Foram só 10 jogos no seu comando, dos quais ele conseguiu ganhar 3 partidas, empatou 1 e perdeu 6. Como a gente já disse antes, né, para o lugar do Surian chegou o Marcelo Cabo. Acho que todos vocês se lembram que o Cabo era técnico do ABC nas 2 primeiras rodadas. Ele saiu depois de uma derrota de 3-0 para o Náutico. Já na rodada seguinte, vai assumir o Floresta. Ele ficou um total de 9 dias fora da Série C. Acho que não deve ter aguentado de saudade, não. João, vamos ver se no Floresta o Marcelo Cabo consegue dar a volta por cima. O Verdão está lá na lanterna, com nenhum ponto. O São José e o Remo também não somaram ponto ainda, mas o saldo do Floresta é o pior dos 3. É verdade. E o outro representante do Ceará, o Ferroviário, também resolveu trocar de treinador na terça de manhã. O Maurício Copertino foi demitido depois de sofrer uma goleada de 5-0 para o São Bernardo. A maior goleada da terceirona até agora, acreditem. Que coisa, né? O Ferrão foi campeão da Série D no ano passado, com uma campanha maravilhosa. Foi, de fato, o melhor time da competição. Saiu o Paulinho Kobayashi, chegou o Maurício Copertino no começo do ano. Mas, infelizmente, o Tubarão não começou a terceirona como a gente esperava. A pressão sobre os treinadores é muito grande na Série C, belezão? Como eu falei antes, a competição passa rápido, são jogos difíceis e quem vem acumulando bons resultados se destaca rapidamente. E quem vem acumulando maus resultados, infelizmente, vai ter que lutar para não cair. Não dá tempo de se recuperar. É por isso que os clubes trocam bastante de técnico durante o começo da competição. É verdade, Cícero, a falta de gols sempre é um problema, mas muito gols é um sucesso. Esse é o nosso último destaque da rodada da terceirona, que é a briga pela artilharia, que agora esquentou de vez. O Jonathan do Atlético passou em branco nessa rodada e segue com 4 gols. Em 3 rodadas, hein, gente? Vamos lembrar disso. Mas agora vem uma galera com 3 gols atrás dele. É isso mesmo, belezão? O São Bernardo, né, nosso querido Tigre do ABC, tem 2 nomes nessa briga. O Luiz Felipe, que fez 3 na goleada contra o Ferroviário do Ceará, teve uma noite realmente muito mágica. E o outro é o Kaique, o centroavante, que também tá mostrando que é matador e chega aos 3 gols. Outro nome com 3 gols na Série C é o Alisson do Figueirense. No ano passado ele estava no Náutico e só fez um golzinho. Essa mudança para Floripa tá fazendo um bem danado para ele, porque virou o goleador no Orlando Scarpelli. Dos 3 gols, os 3 foram na casa do Figueira. É, belezão, são 4 ótimos jogadores que estão tirando o sono das defesas adversárias. E essa briga vai aumentar ainda mais. Tem muito jogador bom para entrar nessa disputa. Beleza, meus irmãozinhos. Esses foram os nossos destaques da terceira rodada da Série C. Fiquem de olho nas partidas desse final de semana, porque vem muito mais gol por aí. Que beleza, meus irmãozinhos! Vai ser sem dúvida uma quarta rodada muito emocionante. E você vai poder acompanhar com a gente aqui no Terceirona detalhe a detalhe do que vai acontecer.
Ah, belezão, sem dúvida, com isso tudo que a gente falou aqui hoje, a rodada da Terceirona tá no espírito quase de final. As equipes acenderam os alertas e começaram a tentar pôr em prática seus objetivos pessoais. Legal demais. Gente, um abraço e até semana que vem. É isso aí, meus amigos. Hora de voltar para casa, começar a assistir todos os jogos, para que a semana que vem a gente possa trazer mais um programa incrível. Um abraço para todos e a gente se vê. Muito obrigado, meus irmãozinhos, irmãzinhas, Cícero, João, a nossa equipe toda, por mais essa edição incrível do Terceirona. O programa e o portal de notícias mais completo do Brasil sobre a Série C, onde ela é vista de um jeito que não é em lugar nenhum. Continue com a gente nas nossas redes sociais, Terceirona Oficial, e no nosso portal, é claro, terceirona.com. De novo, um grande abraço a todos que nos acompanharam até aqui, um obrigado à nossa super equipe que corre semanalmente para fazer isso acontecer. Nos vemos na próxima semana. Que beleza! Você ouviu Terceirona, uma realização jornalismo vivo, com produção Podacorp e estúdio Bebê Gigante.